Meus queridos, o nosso convidado de hoje é muito especial. Ele preside ao Veracruz Hospital em Campinas. Há mais de 20 anos, atua no segmento da saúde como executivo, mas ele é um médico ginecologista. Eu me refiro ao Dr. Fábio Fraga. Muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra para mim, uma grande alegria. Nem me fala, eu que agradeço, Antônia Maria. De fato, uma pessoa de uma jornada tão longa, né, que a gente admira tanto. Acho que é uma honra estar aqui, né, e te agradeço por ceder esse espaço para contar um pouquinho daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente se propõe. Né. Acho que nesse momento de retomada feliz aí, né? Então, estar com pessoas como você só melhora o nosso dia. Muito obrigada. Doutor Fábio, eu costumo pedir para os meus convidados, no início, contarem um pouquinho da sua trajetória. Por que você escolheu a medicina e, dentro da medicina, seguir com a ginecologia? Tá bem. Bom, eu acho que escolher a medicina foi uma escolha, tá? De fato, uma identidade muito grande que eu tenho com a profissão e... Por outro lado, embora tenha sido uma escolha, quase que para quem vê externamente pode ter sido uma escolha meio que óbvia, porque eu venho de um lar médico, né? Então, as grandes referências da minha vida eram médicos. Meu pai era médico. De qual especialidade? Meu pai era um daqueles médicos antigos, né? Que ele fazia pediatria e fazia anestesia. E ele tinha também um irmão médico. Ambos começaram a carreira aqui em Salto, no interior de São Paulo. E o irmão fazia a cirurgia geral, a ginecologia e a ortopedia. Então, quando você olha essa dupla, né? Anestesia, pediatria, cirurgia, pronto. Está resolvido tudo para uma cidade interior, né? Então, eles começaram com essa formação, né, em Salto. Depois, muito novo, eu nasci lá e vim para cá, para Campinas, né? Com 10 anos, já estava aqui na cidade, né? E o meu referencial sempre foi esse. Meu referencial dentro de casa é realmente o assunto, muito mais que futebol, era o dia a dia da medicina, era aquilo que a gente assistia, o ambiente era esse. Você os admirava, era isso? Muito, de fato. Né? Acho que são grandes referências, né, que eu trago para sempre, a gente sempre se espelha, né? Sim. E é muito bom, né, se orgulhar das nossas raízes, né? E foi muito natural para mim. E sempre essa história da comparação, né? Poxa, melhor que seu pai, pior que seu pai, diferente do seu tio, né? Que para alguns pode até parecer até um peso no desempenho inicial da carreira. Para mim foi sempre um grande orgulho, né? Porque eu sempre tive as portas abertas pelas referências que eu trago, né? Graças a Deus o conceito enquanto médicos e, mais que isso, o conceito enquanto pessoas de caráter, inclusive com bons negócios aqui na cidade de Campinas, sempre foi muito transparente. Então, a minha trajetória foi não facilitada, mas acho que foi bastante endossada por essa história prévia, né, que a gente traz. Doutor Fábio, como que você migrou da área médica como gestor na área de saúde? Não, perfeito. Assim, foi a vida nos leva para alguns caminhos, né? A gente se forma com um pensamento e quando a gente vê, a gente está envolvido e se desafiando a outras coisas, né? Eu aqui em Campinas, enquanto ginecologista de formação, além daquela história que eu te falei agora há pouco do meu pai e do meu tio, eu tenho na minha casa também mais 2 médicos, um para a direita e um para a esquerda, o irmão mais velho e o irmão mais novo. Somos em 3 profissionais médicos, né? E nós tínhamos um negócio na área da saúde, uma operadora de plano de saúde aqui chamada Medicamp. Eu lembro! Sim, foi bem tradicional. Foi uma operadora que começou a atuar o antigo convênio médico. Nem se falava de operadora, tem um convênio médico, né? Tinha algumas casas na região do Liceu, no Guanabara, né? Tinham clientes de longa data. E num dado momento, né, após a troca de gerações, digamos assim, com o falecimento do meu pai, nós tínhamos uma cota pequena dentro da companhia e a gente se viu naquele dilema de gerações, onde tanto eu quanto meus irmãos, numa fase mais nova da vida e precisando e querendo produzir, tínhamos um objetivo, né? E os antigos sócios, que eram sócios do meu pai, com quem a gente se relacionou maravilhosamente, eles tinham uma outra posição já tinham talvez uma consolidação maior, eram menos, com vontade de se expor menos ao risco, o que seja. Daí a gente conversou e, no fim das contas, fizemos uma proposta de aquisição da sociedade como um todo, que correspondia a um pequeno hospital e cerca de 8 clínicas na região de Campinas.
sem nenhum dinheiro. Sem nada. Olha, na cara e na coragem. Quer vender, eu quero comprar, mas não sei como que eu pago isso, né? Como a gente acreditava muito no negócio, nós fizemos um carnê de notas promissórias, né? Para pagar, perder de vista. Eu lembro muito bem que eram umas notinhas amarelas, nós comprava na papelaria, acho que eu tenho guardado todas elas até hoje, né? Fizemos umas notas promissórias confiando que o negócio melhoraria e daria certo. Graças a Deus deu bastante certo. Que bom. Pagamos cada uma das promissórias, a gente tirava, a gente assinava, rasgava assim para perder efeito, né? E a expansão da Medicamp foi muito positiva e chamou atenção a outros investidores, né? E esse momento da transição, da compra, né? Quase que por uma necessidade, por uma obrigação, a gente foi se adaptando à aptidão de cada um dos sócios e irmãos, né? Eu tenho um irmão mais ligado ao dia a dia do relacionamento, do entrosamento com os colegas médicos, que se chama Bertinelli. Tem um outro que é mais novo, que se chama Gustavo, que estava muito ligado à universidade, nos trouxe até novos colegas para trabalhar conosco, e eu acabei ficando no meio do caminho na área mais do business, na área do dia a dia mesmo, do negócio, relacionamento com empresas, com grandes empresas que a gente tinha contrato aqui. Então, a partir daí, cada um foi se dedicando mais no seu objetivo, né? E quando me vi, aos poucos, eu fui obrigado a encurtar um pouco a minha atuação enquanto médico, porque a demanda enquanto executivo da área da saúde, relacionamento de vendas de plano, relacionamento com fornecedores, com outros hospitais, foi aumentando, né? E eu sempre tive a minha clínica particular também, e chegou um dado momento da minha carreira, por ser ginecologista, e eu tinha uma afinidade muito grande com as minhas pacientes, que é natural, acho que da carreira do ginecologista, né? Chegou um momento que eu comecei a ter que mexer muito na minha rotina médica, né? Até que chegou um dado instante que eu me via com o meu consultório começando às 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde. Nossa. E às vezes eu tendo que ir às 6h30 da tarde ou 7 avisar minha secretária que eu não iria às 5. Não, alguma coisa está errada. E quando eu chegava no consultório, mesmo assim, aquelas pacientes adoráveis, maravilhosas, doutor, o senhor está muito cansado, mas eu cheguei 2 horas atrasado, você está reclamando que eu estou com cara de... Você está achando que eu estou com cara de cansado, você que devia estar bravo comigo. E aí chegou um dado momento, falei, não, é incompatível, né? É desrespeitoso até, eu não vou conseguir fazer bem feito, né? Eu aí acabei tomando a decisão de diminuir de vez a atividade médica e entrei de vez só para a gestão, primeiramente na Medicamp, e depois trilhei outra carreira aí junto com outras empresas. Foi obrigado, então? Sim, foi aprendizado na marra, né? Doutor Fábio, e depois? O que foi que se deu? Foi bacana, acho que foi uma trajetória da qual eu me orgulho bastante, né? Então a Medicamp cresceu, graças a Deus nunca tivemos nenhum endividamento, é uma empresa de um nome muito bom. Grandes amigos meus, que até hoje eu convivo, eram pessoas que trabalhavam para mim. Entendi. Tamanho relacionamento gostoso que a gente vivia. E nós fomos procurados pelo grupo Notre Dame Intermédica, que ainda hoje é um dos gigantes da saúde, né? Com interesse de passar a atuar em Campinas, e eles haviam estudado todo o mercado, as possibilidades de começar a trajetória em Campinas, que poderia ser através de uma operação própria ou de uma aquisição. Naquela época, 2009, essa onda de aquisições que a gente vive hoje na área da saúde ainda era raro. Absolutamente rara, incipiente, era muito difícil a gente falar de alguém comprou alguém, né? E aí nós fizemos uma negociação, foi bem assim, alinhada, foi uma negociação simples, sem ruído, né? E eu fui convidado então pelo presidente da Intermédica, da Notre Dame Intermédica, a liderar o projeto aqui em Campinas, na área executiva. Meu irmão ficou com a área médica, e aí foi meu primeiro desafio mais forte enquanto uma corporação, porque até então eu geria uma empresa familiar, né, mais próxima, de uma relação muito mais pessoal, e aí a gente entra num primeiro passo aí de formação executiva mais estruturada, onde a gente se vê exposto a já uma realidade de São Paulo, uma realidade de Avenida Paulista, uma outra situação, né? E aí eu trilhei esse caminho dentro da Notre Dame Intermédica,
Não sei se você se lembra, tivemos um prazer enorme de contar com você, certamente sim, estou brincando que você não se lembra, né? O prazer foi todo meu. A Maria Antônia... Foi quando eu o conheci. Foi maravilhosa, foi realmente, você me abriu um espaço maravilhoso na sua agenda para nos ajudar a colocar o Hospital Renascença aqui de Campinas, né, como uma inauguração na época. Também parou a Avenida Barão de Itapura. Foi um dia de chuva. Chovia. Eu dizia, graças a Deus que choveu, que agora chega menos gente, não tinha mais onde caber ninguém. Foi um investimento. Fazia tempo que Campinas não recebia investimentos na área da saúde, né? Então foi muito bacana. Então eu trilhei esse caminho para a Notre Dame Intermédica, também assumi a operação regional em Jundiaí. E aí depois fui para outros caminhos também. Então, nesse primeiro momento, já numa carreira executiva lá, e após a Notre Dame Intermédica, eu fui convidado a assumir uma posição nacional numa empresa também de um porte muito grande, que está cada vez mais se tornando nacional, que se chama Apivida. Sim. Tá? Uma empresa que tenho certeza que você já ouviu, né? Que é sediada no Nordeste, em Fortaleza, e eu respondia pela operação nacional dos hospitais. Então, na minha época, eram 22 ou 23 hospitais que ficavam sob a minha gestão. Né, Indo para lá, para Recife ou daqui? Fortaleza, indo para lá. No momento que eu fui convidado a assumir esse desafio em Fortaleza, não vai, né? Fortaleza, mas a minha família toda iria junto comigo. E aí um fato muito feliz na minha vida fez com que eu mudasse isso, que foi o meu filho entrar numa faculdade de medicina com 16 anos. Nossa, com 16 anos? Com 16 ele passou na faculdade, completou 17 no início do primeiro ano de faculdade, né? E aí a gente se via preparado para uma mudança para Fortaleza. Eu só tenho um filho, né, eu e minha esposa. E aí a gente conversou bastante na virada do ano. Falei, gente, será que uma cidade como Campinas, uma faculdade de medicina, um garoto muito jovem ainda, será que deve ficar desamparado? E aí a gente inverteu a dinâmica e eu permaneci trabalhando em Fortaleza e voltando para Campinas todo fim de semana. Todo fim de semana, raros os fins de semana que eu passei por lá por alguma necessidade, estiveram lá ficando comigo uns dias, mas eu atuei então em Fortaleza nessa ponte aérea aí que durou mais ou menos 2 anos. 2 anos? 2 anos. E aí, encurtando um pouco a trajetória, de Fortaleza eu fui convidado, já tinha acostumado a sair de casa, né? Já tinha crescido, né? já saí de casa, e aí me convidaram para um desafio muito bacana em Porto Alegre. Olha só, eu saí do extremo calor para o extremo frio, né? Que é o Hospital Mãe de Deus, né? Que é uma grande referência nacional, um grande hospital, realmente maravilhoso. E me convidaram para a posição de CEO desse hospital, né, que foi um outro aprendizado. Até então eu trabalhava com o plano de saúde, trabalhava com os hospitais próprios do plano de saúde, o Renascença e outros mais. E lá eu assumi um hospital de mercado, um hospital bastante diferenciado, um hospital de 360 leitos de atendimento privado em Porto Alegre, né, uma sociedade muito exigente, né, o gaúcho, né? Muito. E é um hospital com uma dinâmica muito bacana, né? E fiquei 2 anos também, né, em Porto Alegre, quando eu recebi uma visita de um grande amigo em comum, que foi me visitar em Porto Alegre. Eu sempre brinco com ele que ele não foi com boas intenções. Não foi. Ele, eu quero te fazer uma visita, eu conheci, que é uma sumidade, uma pessoa que eu admiro demais, que é o Rogério Melzi. Puxa! Já ouviu falar do nome desse rapaz? Um dos maiores executivos deste país. Cara sensacional, né? Um cara que te encanta, assim, Sim. E ele foi lá com o Canto da Sereia, né, visitar o Hospital Mãe de Deus. Acho que ele queria comprar, viu? Mas não estava vendo naquele momento, né? Então a gente se conheceu, né? Isso aí nos idos de mais ou menos 2018. E eu nessa trajetória, a gente teve uma identidade naquele momento, foi gostoso, né? Gostei muito dele. Falei, Fábio, você tem que atribuir uma visita lá, você é de Campinas, a minha sede está em Campinas, que é a Hospital Care, né? Que era uma empresa recém-iniciada, também um desafio muito legal, que eles se engajarem em criar uma medicina diferente. Eu retribuí a visita a Campinas, foi super agradável, conheci todas as lideranças da Hospital Care, e aí ficou um combinado. Falei, Fábio, quando você
pensar em retornar para Campinas, independente aí dos seus planos pessoais, não esquece da gente, né? Em pensando voltar, vamos conversar. Eu tinha um projeto no Sul de 2 anos, que era um projeto de fazer um turnaround dentro do negócio, fazer uma série de mexidas, de entregar um projeto diferente que foi cumprido. E no finzinho de 2019, eu vindo para o Natal, a gente almoçou, tivemos um bate-papo, e foi a outra mudança na minha carreira, que foi quando então a Hospital Care e o Rogério Melzi me convidaram a fazer parte do time, né? Comecei aí no comecinho, pedi só um mês de férias, descansei em janeiro, em fevereiro comecei, e desde então a gente está criando projetos, fazendo aí coisas novas por Campinas, por outras praças também, e a gente está engajado nesse processo enorme aí de manter o que é o Veracruz, manter o que é o Hub Campinas da Hospital Care. Também tenho uma atuação forte em Sorocaba, também sou responsável pela nossa operação de lá. Mas pelo menos você está agora mais perto, né? Sim, Campinas, sim. Sorocaba, um pulinho. Gente do céu, dá para vir a pé. Fábio, você assumiu o Veracruz Hospital agora no finalzinho do ano. Exato, em novembro. E o que você encontrou? Como é que você pensa a respeito do Veracruz, os seus planos para esse ano de 2022? Quais são? Bom, o Vera era o meu sonho de lado de fora, né? Por ser campineiro, né? Sim. Por estar, embora não nascido aqui, mas totalmente incorporado, né? Não tem como não admirar aquele hospital, né? Não tem como admirar as coisas inovadoras desde a criação, desde a sua história, desde os antigos, dos fundadores, desde a história do Dr. Rocha Brito, Dr. Irmo, Dr. Nieder, muita gente que fez a história da medicina transitou pelo Veracruz, né? Pelo Veracruz. E a Hospital Care, então, que é hoje a proprietária do Hospital Veracruz, é uma empresa jovem. A Hospital Care completou pouco mais de 4 anos, né? Realmente foi uma iniciativa de um grupo de empreendedores, né? De grandes empresários como o seu Eli Hor, né? Que é o acionista majoritário da Cirela, o Dr. Gílio Bozano, e um grupo de investimento também que hoje se chama Crescera. Eles então empoderaram um time, né? E praticamente, eu vou te falar, Antônia Maria, praticamente deram assim um papel em branco, uma caneta para que se escreva uma história ainda mais bonita do que aquela que já vinha sendo construída, né? Então a gente tem um apoio irrestrito, né, do time gestor, que é composto por profissionais da área da saúde, profissionais da educação, como o Melzi, que traz uma cabeça diferente, uma outra visão importante, né? A saúde, eu sou médico, mas eu aprendi a também pensar em algum momento de um jeito diferente, né? A gente tem sempre algumas formas muito similares de atuar, e quando você mistura negócios, né, você descobre novas oportunidades, novos jeitos de fazer uma coisa mais bem feita, né, a forma de se relacionar. Então hoje eu entendo que o Vera, a minha missão lá é realmente manter esse protagonismo, né, manter essa liderança, não uma liderança econômica, não é isso que a gente busca, mas essa lembrança carinhosa que a população de Campinas tem para com Veracruz. Então, quando a gente pensar em algo para cuidar da minha saúde, que eu tenha no Vera, né, aquilo que eu busco, né? O conforto, o acolhimento, a gente não busca luxo, não é essa a nossa intenção. Um atendimento humanizado, né? Totalmente, né? Acho que é muito por aí. Acho que o Veracruz é feito do seu recheio, né? Ele está lá enraizado numa área central de Campinas, né? E ele cada vez mais traz coisas novas para a cidade, ele se reinventa. É verdade, né? É verdade. O corpo clínico é absolutamente fantástico, eles nos desafiam, nos provocam, querem sempre mais. Eu, sinceramente, como te falei, uma trajetória de diversos hospitais, no Veracruz a gente é muito cobrado. A gente é muito cobrado pelo médico, a gente é muito cobrado pela população, no intuito de fazer melhor. Sempre, bom. Né? Não, maravilhoso, maravilhoso. A gente não descansa nunca, mas isso aqui a gente pode também fazer. É muito interessante que os médicos do Veracruz, essa é uma realidade que eu descobri aqui, tá? Mesmo comparando a outros locais, aqui é muito presente isso. Eles nos provocam a pensar num Veracruz diferente. Olha, e se a gente fizesse? Você já pensou
desse jeito? E se a gente atuasse com isso? Se esse equipamento, o que fosse? Então é impossível. A gente tem um time de centenas de diretores nos ajudando, se a gente for pensar assim, os próprios médicos. É muito gostoso, né? É muito gostoso a gente estar perto deles, o tempo todo, a equipe se compondo, os fóruns se discutindo coisas diferentes, né? Então é isso que nos move lá, é isso que acho que fez com que esse Veracruz que eu encontrei há pouco tempo, de uma forma mais íntima, se posicionasse dessa forma durante tantos anos, mais de 70 anos na região de Campinas, e talvez grande parte desse período como uma referência principal na área da saúde. Né? Doutor Fábio, junto ao público interno, você assumiu num momento de pandemia. Os colaboradores que trabalham na linha de frente com toda essa pandemia, como é que fica a parte deles, a saúde deles? Como que vocês trabalham isso? Isso realmente, primeiro, se você me permitir usar parte do seu tempo para falar primeiro, muito obrigado para todos eles, né? Que não só por aquilo que fizeram e por aquilo que estão fazendo. Tá? Novamente, nesse momento atual, onde a gente tem uma pequena elevação de internações, mas uma grande elevação de consultas, né? Ainda bem que a população, em grande parte, está vacinada, né? Os casos que a gente tem atendido não são casos com a mesma complexidade de meses atrás, né? Mas eles têm demandado uma grande quantidade de consultas, né? E o que a gente vê, mais até do que antes, é que a nossa população assistencial também está sendo muito acometida. A gente tem tido baixas consistentes de profissionais e até cancelamentos cirúrgicos pelo fato da contaminação pelo coronavírus, né? Num formato mais brando, né? Mas que a gente começa a olhar, nossa, eles também ficam doentes, né? A gente também fica doente, o médico está cancelando a cirurgia por estar com Covid, né? Então, todos são humanos, todos têm as suas deficiências, as suas qualidades, né? E a nossa equipe do Veracruz, que é minha desde sempre, embora eu esteja lá há menos tempo, né? Foram absolutos protagonistas em Campinas. A Casa de Saúde, que faz parte, que a gente não pode de forma alguma deixar de dizer que faz parte do nosso hub, né? A Casa de Saúde hoje é um hospital que está nesse instante com mais de 100 pacientes internados dentro do hospital, algum grau de Covid, mas a grande maioria desses pacientes já retornando às suas rotinas, às suas patologias, né? E o que a gente precisa e tem por obrigação a fazer com o nosso colaborador, com o nosso profissional de fisioterapia, de enfermagem, né? É prover um ambiente de trabalho bastante seguro, né? Prover uma proximidade, isso acho que é uma característica que eu trago, né? O pessoal que trabalha comigo lá sabe, a gente fica sempre inventando coisas diferentes, e a gente inventou um negócio no Vera agora que está sendo muito legal, que a gente apelidou de Round da Liderança. O que é o Round da Liderança? Nós temos lá um grupo de executivos de diversas formações, financeiro, área comercial, área de serviço de diagnóstico por imagem, área médica também, área de recursos humanos, jurídico. E esse pessoal, a gente conversou bastante como que a gente poderia também estar mais perto, né? Porque levar informação, ouvir o seu problema, e hoje a gente tem uma iniciativa que os executivos do Veracruz, os executivos da Casa de Saúde, muitos deles que sequer entraram num hospital na vida, tirando a parte administrativa, tem uma ronda diária dentro do hospital com os colaboradores, buscando os postos de enfermagem, entrando em quartos, é lógico que não todos os quartos, mas a gente tem uma escala, né? Tem uma escala que, ó, eu vou entrar em 4 quartos, eu vou visitar as meninas da UTI, eu vou visitar os enfermeiros do pronto-socorro, né? E é incrível o feedback que a gente passou a receber. Para mim isso é natural, por ser médico e também executivo, né, e viver hospital, mas tem profissionais que trabalham conosco em áreas de back-office, vamos dizer assim, que falam, nossa, eu nunca me senti tão bem trabalhando no Veracruz desde sempre, porque ele viu a coisa acontecer, ele fez o relacionamento com as pessoas da ponta, ouviu o problema, ouviu o elogio de gente, né, resolveu o problema, né, e problema simples, às vezes, olha,
Eu entrei num quarto e o ar-condicionado estava sem o controle remoto. Só eu, enfermeira, você pode me ajudar? Então, aí que a gente então, entende nas pequenos detalhes que vocês fazem a diferença. Colocar realmente o ser humano no centro da atenção, né? Seja o paciente ou seja o nosso time que toma conta desse paciente. Acho que a partir do momento que a gente estreita as distâncias, né, aquela história, geralmente a gente não fala mal de quem a gente não conhece, né? E a gente não fala, muito pior ainda, a gente não fala bem de quem não é próximo da gente. Então vamos ficar próximo. Claro. Né? Vamos estar pertinho, vamos dar a chance dessa pessoa nos conhecer, porque o que eu mais quero que todo mundo faça lá dentro é que defenda os interesses do nosso cliente. Não, aqui não. Não vai falar mal do nosso negócio, não. Mas para não falar mal, tem que confiar claro. Tem que ser uma família. Né? Claro, é uma família. Então a gente tem... Maravilhosa. É um trabalho simples, sim, mas que, na minha opinião, e na opinião de quem está hoje se submetendo a isso, tanto quem visita quanto quem é visitado, transformador. Transformador, parabéns. Porque a gente cria um ambiente de... eu brinquei com o Melzi até, o Rogério Melzi, o nosso CEO, falou: Melzi, eu preciso de um investimento muito grande no Veracruz agora para nossa... Principalmente pós-Covid, né? Que está todo mundo tão machucado. Sim. Falei, que investimento? 40 pares de sapato com uma sola bem grossa, para a gente caminhar por dentro do hospital. Porque é grande. Então, sapato... Vamos caminhar, vamos estar perto, vamos agradecer, vamos ouvir, vamos levar coisas novas, levar informação, estreitar relacionamento. Então, acho que o que vai nos sustentar muito no agora, nesse momento que todo mundo ainda está receoso e machucado, é ter um ambiente de trabalho mais feliz. Concordo. Né? E com isso, acho que a gente procura estar mais perto de todos eles. Parabéns. Né? Tem sido muito bacana. Doutor Fábio, nós estamos agora também atravessando um momento, e eu queria a sua opinião como médico. Tem muitos pais divididos entre vacinar os filhos ou não. O que o senhor pode falar em relação a isso? Eu acho que assim, eu absolutamente já me manifesto, eu sou favorável, tá? Absolutamente favorável. Acho que os estudos científicos mostram, tá, que a vacina ela é segura, sim. Eu não sou especialista em vacina, eu estou emitindo uma opinião muito pessoal minha, como brasileiro, como cidadão, como profissional da medicina que acredita na ciência, né? Eu acho que a gente observa justamente nessa onda da Ômicron, dessa nova variante do coronavírus, né? Eu testemunhei cenas horrorosas no ano passado, que eu espero nunca mais assistir, né? Acho que nós vamos ser lembrados nos livros de história futura, acho que não vai mais existir livro, né? Fui antigo nessa história agora, né? Nos anais futuros lá dos registros digitais, né? Que a gente viveu essa era muito difícil. E agora a gente tem uma frequência de contaminação maior do que tínhamos antes, um vírus que conversou, pegou, está quase que assim, está todo mundo meio estressado e maluco com isso, né? Mas que a gente temos os efeitos da vacinação diminuindo em muitas complicações. Né? Então, é lógico que existem complicações, existem pacientes no hospital, mas a frequência de pacientes é muito maior de contaminação. Então, por mais que seja um vírus menos agressivo, como tem mais pessoas doentes, acabam que tem algumas pessoas hospitalizadas num volume maior do que o normal da temporada sem vírus, né? Mas a vacina ajudou muito a gente ter um momento ainda preocupante, ainda de cuidado, mas de confiança, né? E eu entendo que a vacinação infantil, tá, ela também foi estudada, tá? Ela foi avaliada. É lógico que em todas as situações riscos existem na vida da gente, no dia a dia, no transitar, numa enchente, numa queda de avião. A estatística está aí sempre para nos mostrar que a gente nunca pode estar 100% tranquilo. O que você tem na sua rotina que tem que estar presente no dia a dia, que não pode faltar? Vale estar presente com a minha família? Vale. Vale muito. Né? Acho que isso é a razão do todo. Né? Por isso que me faz também, além do prazer enorme de estar trabalhando no Veracruz, na Casa de Saúde, no nosso Hub em Campinas, carregar minha energia, né, com um filho maravilhoso, né, que eu tenho em casa, né, que é o Eduardo, e minha esposa, a Renata. Né? Eu acho que eu lutei muito e o retorno a Campinas
não digo que eu mereço de forma alguma, mas foi talvez um pensamento positivo muito forte que eu estaria aqui em breve no Veracruz, sim, né, respeitando o momento da organização, aguardando o convite no momento certo, né, e eu acho que o dia a dia, o recarregar as energias, a bateria de fato, em chegar e ter lá o meu filho e a minha esposa, né, junto conosco, aí para mim me dá um prazer realmente incomensurável, né? Acho que estou muito feliz com esse momento, estou muito feliz em estar podendo dedicar parte daquilo que eu aprendi nessas minhas andanças, né? Com o trabalho agora dentro do Veracruz, e eu acho que posso estar onde estiver, pode terminar a reunião onde que for, estou em Sorocaba, estou no Nordeste, tanto é que o exemplo que eu te falei agora há pouco, antes a gente estava conversando um pouquinho, mesmo estando em Fortaleza, eu não deixei de estar presente no meu fim de semana aqui. Então, a gente está dizendo de viagens de avião, que de avião eram 5 horas, com uma escala em Recife, 1 hora para chegar, 1 hora para chegar em casa. Então, a gente está dizendo no comprometimento de 7 horas da sua sexta e do seu domingo, né? Mas 24 horas em casa já me valia muito a pena. Que delícia! Né? Doutor Fábio, o que é felicidade para você? Felicidade é ter saúde, concordo, é conseguir conviver tão bem com a minha mãe, com a minha família, com meus irmãos, em harmonia, que parece simples, mas tem horas que a gente enxerga e assiste que nem simples é para todo mundo. Eu gosto muito disso, né? Eu ouvi uma mensagem sua no finalzinho do ano na Casa de Saúde, onde você falou 3 vezes a palavra saúde. Eu achei tão lindo. Você desejou para todos os presentes saúde, saúde e saúde. Sim. E realmente é o que a gente mais precisa hoje em dia. O restante vem. É fato, né? Não tenha dúvida. A gente fala muito, né? Quem tem saúde tem 1000 desejos. Quem não tem, só tem um. É verdade. Que é ter saúde. É ter saúde. Né? Então a gente minimiza a importância desse dom que Deus permite que a gente usufrua. Verdade. O que é valor para você? Valor, eu acho que valor é ser reconhecido pelos seus atos e por sua conduta. Eu acho que eu me sinto muito valorizado quando pessoas muito mais capazes do que eu, quando pessoas realmente de uma formação muito mais consistente, reconhece naquilo que eu faço algo digno de estar junto com eles. Então, acho que ser reconhecido pelos melhores que você, para mim, é muito importante e me deixa muito satisfeito. Que entrevista maravilhosa. Eu estou assim, muito feliz mesmo de tê-lo aqui conosco. Não sei se você gostaria de dar uma palavrinha, uma mensagem para quem está nos ouvindo, mas os seus valores são muito especiais. Eu gostei demais dessa entrevista. Não, Dona Maria, não vale. Vindo de você, não vale. Gostei muito. Então, mas acho que o que a gente espera agora é que a gente tenha realmente um ano que deixe para a história o passado e nos faça muito feliz, né? Com muita saúde, né? Com os nossos valores, com nossas famílias. A gente agradece, mas pessoalmente eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo. Agradeço a oportunidade de, junto ao Hostal Care, poder desenvolver um projeto de saúde, novamente a palavra aparecendo, né, em Campinas, através do Hospital Veracruz, que tem tanta importância na vida de tanta gente. É tão bom a gente receber, e a gente recebe, você não sabe como isso nos faz bem, o agradecimento de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo atendimento dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, das nossas higienizadoras, das nossas cozinheiras, que não pode jamais ser esquecidas como parte desse cuidado, né? A Casa de Saúde também desenvolvendo um projeto maravilhoso, retomando para Campinas um hospital que tem tanta importância, que deixou tanta coisa bonita desde sempre, hoje cada vez mais presente, sob reformas, com ampliação. Então a gente, realmente a nossa mensagem é de crescimento, né? Crescimento pessoal, crescimento enquanto organização de saúde, enquanto hospitais, né? Para que a gente consiga contribuir ainda mais para o crescimento da nossa região. E é uma honra eu também fazer parte, porque o Veracruz é meu cliente do meu coração.
Obrigada, obrigada, amigos. E eu espero que estejamos juntos na próxima oportunidade. Obrigado, mais uma vez agradeço pelo convite, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.